Muitos países no mundo não mantêm toda a sua população dentro de suas fronteiras. É comum em muitas nações que, em épocas de dificuldades econômicas, partes de sua população tenham se mudado para o exterior em busca de uma vida melhor. Portugal, por exemplo, tem 20% de sua população vivendo no exterior. Esse número é ainda maior na Bósnia, com 43%, ou na Albânia, com 38%. No caso de Portugal, embora haja uma grande concentração dessas pessoas na França, Luxemburgo e Suíça, elas estão bastante distribuídas pelo mundo e não vivem imediatamente ao lado de Portugal. Nesse caso, elas só poderiam viver na Espanha. No entanto, para alguns países isso não acontece no mundo todo. A Hungria existe hoje aqui na Europa com essas fronteiras. No entanto, uma boa quantidade de húngaros vive fora dessas fronteiras. Eles não representam uma porcentagem enorme ou super relevante da população. Apenas 6% dos húngaros vivem fora da Hungria. Mas por que esse caso é relevante ou interessante? Bem, enquanto as diásporas portuguesa, albanesa ou bósnia estão espalhadas pelo mundo, os húngaros no exterior vivem quase todos imediatamente fora das atuais fronteiras da Hungria. Então, por quê? Antes de entendermos o motivo, vejamos quantos húngaros vivem nos países vizinhos. Mais de 1 milhão estão na Romênia, cerca de 5 a 6% da população local. 450 mil vivem na Eslováquia, mais de 8% da população. 184 mil vivem na Sérvia, representando 2 a 3% do total. E depois 94 mil na Áustria, 10 mil na Croácia, 10 mil na Eslovênia. E costumava haver 150 mil na Ucrânia. Não se sabe quantos ainda restam. Os dados mais recentes são de 2001. Não me entenda mal, há também uma diáspora húngara global, mas ela reúne principalmente descendentes mais distantes, como nos Estados Unidos, onde mais de 1,5 milhão de pessoas têm origem em imigrantes húngaros. A diferença é que eles não eram migrantes, mas pessoas que viviam na Hungria na época e de repente deixaram de viver lá. A Hungria existe na Bacia dos Cárpatos há séculos, desde a chegada do povo magiar à Europa vindo da Ásia. Eu fiz um vídeo inteiro sobre a evolução territorial da Hungria. Vou deixar o link na descrição se você quiser. Vou passar por isso aqui rapidamente. Houveram períodos de instabilidade com invasões mongóis no meio, mas o reino da Hungria rapidamente se estabeleceu e consolidou seu domínio sobre essa região geral, que hoje incluiria boa parte, se não toda, da Eslováquia, parte da Ucrânia dos Cárpatos, a Transilvânia, que hoje está na Romênia, e parte da Voivodina, no norte da Sérvia, chegando até a Croácia em alguns momentos. Até Moldávia e Valáquia ficaram sob domínio húngaro, direto ou indireto, mas todos os países se expandiram temporariamente para áreas que depois perderam. Isso não justifica as populações étnicas ficarem. O ponto é temporário. Embora o domínio húngaro sobre Valáquia, Moldávia ou Croácia tenha sido relativamente curto, sobre Carpátia, Eslováquia e Transilvânia, não foi tão breve. Mesmo perdendo partes ou tudo para mongóis, otomanos ou outros, eles sempre recuperavam essas terras. Então agora podemos entender por que havia e ainda há tantas pessoas húngaras lá. Esse foi o território deles por um bom tempo ao longo da história. Depois vieram os Habsburgos e a união com a Áustria. O reino da Hungria tornou-se parte do Império dos Habsburgos, depois Áustria-Hungria. E foi essa união com seus vizinhos ocidentais que acabou levando à sua queda. Não estou dizendo que os húngaros foram simplesmente arrastados para isso contra a sua vontade. Seus direitos e influência já haviam crescido significativamente dentro do Império. A Primeira Guerra Mundial começou devido ao nacionalismo sérvio contra a ocupação dos Habsburgos, incluindo a parte húngara. O império liderado pelos austríacos entrou em guerra com a Alemanha contra a Rússia, autoproclamada defensora dos povos eslavos e dos Balcãs, e depois contra a Entente, França e Reino Unido. Assim começou a Primeira Guerra Mundial. As potências centrais foram derrotadas e sofreram tratados de paz severos. A Alemanha e outras potências derrotadas sofreram com o Tratado de Versalhes, que, segundo muitos, prejudicou tanto suas economias que contribuiu parcialmente para a ascensão de um austríaco responsável pela Segunda Guerra Mundial.
Houve ainda 2 tratados que explicam por que tantas pessoas de repente deixaram de morar na Hungria. Legalmente, o colapso do Império Austro-Húngaro foi formalizado no Tratado de Saint-Germain, em maio de 1919. No entanto, isso apenas separou a Áustria-Hungria, e foi somente com o Tratado de Trianon de 1920 que o Reino da Hungria em si também foi dissolvido. E mais importante para nós aqui, dividido. Curiosidade: o tratado foi preparado em Paris e assinado no Palácio do Grand Trianon em Versalhes. Sempre achei, de forma meio boba, que Trianon era uma cidade onde o tratado foi assinado, mas não é. O tratado regulou o status do Reino da Hungria e definiu suas fronteiras, geralmente dentro das linhas de cessar-fogo estabelecidas ao final da guerra. Essa foi uma das causas da perda do território. Eles já tinham perdido na guerra, mas não foi a única razão. Esse tratado deixou a Hungria como um estado sem saída para o mar, com apenas 93 mil quilômetros quadrados, ou seja, apenas 28% dos antigos 325 mil quilômetros quadrados que constituíam o Reino da Hungria antes da guerra. A população deles também foi reduzida significativamente. Antes da guerra, o reino tinha quase 21 milhões de súditos, e agora esse número foi reduzido para 7,6 milhões, apenas 36% do total anterior. Os 64% restantes viviam nas terras que a Hungria agora perdeu. É importante, no entanto, ressaltar que a maioria das pessoas que viviam nessas terras não era de fato húngara. Após o tratado, 3,3 milhões de húngaros ficaram fora das novas fronteiras da Hungria. Somando aos 7,6 milhões que ficaram, totaliza cerca de 11 milhões de pessoas. Os 10 milhões restantes eram a maioria: romenos, eslovacos, sérvios, croatas e outros grupos. Então, os húngaros agora se tornaram minorias dentro desses outros novos países vizinhos: Romênia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. E esse status de minoria dos húngaros étnicos dentro das regiões é o segundo grande motivo pelo qual eles as perderam, junto com a perda de terras durante a guerra. Veja, no final da Primeira Guerra Mundial, na qual os Estados Unidos tiveram um papel fundamental para a vitória, o presidente americano era um homem chamado Woodrow Wilson. Ele fez um discurso fundamental que trouxe, entre outras coisas, a ideia de autodeterminação das regiões como pilar para a paz duradoura. Os 14 pontos foram uma declaração de princípios de paz para ser usada nas negociações que encerrariam a Primeira Guerra Mundial, apresentada em um discurso de 1918 sobre os objetivos da guerra perante o Congresso dos Estados Unidos. Os oficiais britânicos e franceses estavam céticos quanto à implementação de muitos desses pontos, pois provavelmente ameaçavam seu próprio status como potências mundiais, principalmente dentro de seus impérios coloniais. Afinal, o ponto 4 afirmava que deveria ser feito um ajuste livre, aberto e absolutamente imparcial de todas as reivindicações coloniais, baseado nos interesses da população envolvida. Ainda assim, alguns pontos foram considerados e influenciaram os tratados de Versalhes e Trianon. Por exemplo, o ponto 4 dizia que garantias adequadas deveriam ser dadas e recebidas para reduzir os armamentos nacionais ao menor nível compatível com a segurança interna. O Tratado de Trianon também limitou o exército da Hungria a 35 mil homens, e a marinha austro-húngara deixou de existir. O ponto principal para a Hungria era o ponto 10, que dizia que o povo da Áustria-Hungria deveria ter a maior liberdade para seu desenvolvimento autônomo, assegurando seu lugar entre as nações. Isso incluía não só países inteiros do Império, como Croácia e Eslovênia, mas também partes de países vizinhos que, segundo Wilson, foram ocupadas pelo Império, como Romênia ou Sérvia. O ponto 9 também dizia que o ajuste das fronteiras da Itália deveria seguir linhas reconhecidas de nacionalidade, afetando diretamente parte do antigo Império dos Habsburgo e reforçando a importância dessas linhas para o reajuste pós-guerra. É curioso que, com a dissolução, tchecos e eslovacos tenham sido unidos em um só Estado, em vez de receberem independência separada. Mesmo com a Tchequia semi-autônoma no Império ou unindo todos os eslavos na Iugoslávia, a questão da autodeterminação não foi resolvida. As linhas de nacionalidade foram ignoradas e as regiões analisadas de forma geral, sem detalhamento. Por exemplo,
Este mapa étnico da época mostra como ainda existiam húngaros em maioria diretamente fora das fronteiras da Hungria. Claro, no panorama geral por região, eram minorias na Eslováquia e Romênia, mas maioria nessas pequenas regiões próximas à nova fronteira. Se as potências vencedoras quisessem seguir seus princípios, poderiam ter ajustado a fronteira ali, mantendo a independência da Eslováquia e dando território à Romênia, mas sem agir cegamente, permitindo que os húngaros étnicos das áreas adjacentes ficassem na Hungria. Só um referendo foi permitido para resolver uma disputa menor com a Áustria. Nenhum outro foi autorizado. Talvez fosse um compromisso com o que Wilson e os Estados Unidos queriam, mas Reino Unido e França não necessariamente concordaram. Ao analisar mais a fundo, descobrimos isso. Diplomatas franceses lideraram a elaboração do tratado para formar uma coalizão liderada pela França entre os novos estados, principalmente Romênia e Tchecoslováquia, talvez levando a uma redistribuição injusta de terras para fortalecer seus novos aliados desejados. Então agora entendemos 3 pontos-chave. Primeiro, como os húngaros passaram a viver nessas terras graças ao estabelecimento e ao duradouro controle territorial do antigo Reino da Hungria. Depois, como a Hungria perdeu essas terras por ser derrotada na Primeira Guerra. E em terceiro lugar, porque as potências vencedoras quiseram tomá-las, já que conquistaram parte delas durante a guerra, pois queriam adotar uma política de autodeterminação para os territórios. E não menos importante, eles queriam enfraquecer seus inimigos derrotados para garantir que não seriam uma ameaça novamente, veja como isso funcionou bem, e fortalecer possíveis novos aliados. O que a Hungria realmente perdeu com o tratado? Primeiro, perderam a Eslováquia ao norte para a Tchecoslováquia, depois províncias ocidentais para a Áustria, a Galícia para a Polônia, terras orientais como a Transilvânia para a Romênia, além da Croácia e provavelmente a Voivodina para a Iugoslávia. Os húngaros reconheceram a parcial injustiça do tratado, mas, como potência derrotada, foram obrigados a aceitá-lo sob protesto. Em seguida, foram publicados vários cartazes de propaganda em protesto contra a perda dos territórios, como este aqui, com mãos arrancando suas terras e apontando a quantidade de húngaros vivendo em cada um deles. Ou publicados no exterior, tentando fazer com que franceses, britânicos, italianos, alemães e americanos entendessem a dimensão de sua perda comparando-a com seus países. Este, dedicado aos Estados Unidos, chegou a prever para quem perderiam as terras: o norte para a Grã-Bretanha, a costa oeste para o Japão, o sudoeste para o México e o sudeste para um grupo étnico local. Mas tudo em vão. A perda foi oficializada pelo tratado e os aliados não voltariam atrás. Com o avanço do autoritarismo na Hungria e sua aproximação com a Alemanha nas décadas de 1930 e 1940, o país recuperou terras perdidas, pois o Reich alemão obrigou os vizinhos a devolvê-las. O primeiro Prêmio de Viena devolveu o sul da Eslováquia em 1938. Em 1939, a Hungria anexou novamente a Rutênia Cárpata. Em 1940, o segundo Prêmio de Viena forçou a Romênia a devolver a Transilvânia. E em 1941, parte dos antigos territórios da Iugoslávia também foram recuperados, com exceção da Croácia. Mesmo assim, a Hungria fez outra má escolha e ficou do lado perdedor da guerra novamente. Após a derrota das potências do eixo, a Hungria teve que devolver essas terras novamente, retomando as fronteiras atuais. Essas decisões e consequências, mesmo após mais de 100 anos, geram profundo ressentimento na Hungria e foram usadas como bandeira por grupos e figuras extremistas. As 5 maiores comunidades de húngaros nativos no exterior atualmente são aquelas que mencionamos e correspondem diretamente aos territórios perdidos: Romênia, Eslováquia, Sérvia, Ucrânia e Áustria. Acredito que só há disputas e provocações com a Romênia. Com os demais países, a Hungria mantém relações amistosas. No entanto, o governo deles tomou medidas para agir em relação a isso. Um total de 1,1 milhão dos 4 milhões de húngaros vivendo no exterior já recebeu cidadania húngara. A maioria deles está na Romênia, 600 mil. A Ucrânia aboliu a dupla cidadania recentemente e até a amigável Eslováquia criticou, alegando que a lei de nacionalidade húngara ameaçava a segurança. Desde 1920 há menos húngaros lá, pois muitos voltaram para a Hungria, mas ainda existem comunidades significativas agrupadas, como mostra o mapa em verde claro.
Comunidades locais às vezes têm status especial e, no mínimo, gozam dos mesmos direitos dos cidadãos. Muitos criaram costumes próprios, como as da Eslováquia, que hasteiam esta bandeira. Ao preservarem sua identidade húngara, acredito que a crença na reunificação com seu país começa a desaparecer. O que acha? A Hungria deveria ter mantido esse território? Já que não ficou, faz sentido devolvê-lo hoje? Comente. Obrigado por assistir. Inscreva-se para os próximos vídeos e até a próxima com mais conhecimento geral.